Olá, bem-vindos ao segundo vídeo do canal, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória na bruxaria, tá bom? Eu falei já um pouquinho no vídeo anterior, né, como é que eu cheguei na bruxaria, então hoje eu vou partir daquele ponto. Então eu comecei a fazer os rituais da bruxaria, eu usava um panteão grego, na verdade, porque precisava colocar alguma coisa ali nos rituais, e eu sempre gostei muito de mitologia grega, e na minha cabeça, assim, não interessava se os deuses gregos tinham existido ou não. Por questão de egrégora, muitas pessoas ao longo de milhares de anos falando sobre esses deuses, de certa forma, eles acabam existindo, mesmo que seja uma criação da mente humana. Então, por uma questão de egrégora, eles existiam na minha cabeça. E então eu comecei a utilizar o panteão grego, que eu sempre gostei muito, e fui fazendo os rituais. Então tinha o ritual lá da lua nova, né? Que na verdade é a lua negra, que são as 3 noites que a lua não aparece no céu. Daí fazia o ritual de lua crescente, lua cheia e lua minguante. E cada lua tinha uma questão diferente. Então a lua crescente era para começar a ter abundância. A lua minguante era para desfazer de alguma coisa que eu não queria mais. Enfim. E tinham os rituais também da roda do ano. E os rituais da roda do ano são das estações do ano, né? Pra gente sintonizar. Então tem o festival da colheita, tem a noite de Samhain, né? Que é a noite de Todos os Santos. Na verdade, o dia de finados veio daí. Então tem o ritual do Natal, que na verdade o Natal veio desse ritual. Enfim. Eu fui fazendo isso e eu fui sentindo realmente uma conexão com a natureza, né? Minha menstruação regulou com a lua, o que eu achei muito legal. Meu cabelo, no outono ele caía mais, e aí no verão ele tava cheião, tava lindo. Aliás, Cíntia Chagas, me desculpa o cabelo molhado, mas né, eu sei que não é elegante, mas sei que deu. Enfim, E aí eu fui fazendo esses rituais e eu fui começando a perceber uma sensibilidade maior ao meio, mas não ao meio físico, também ao meio físico. Nessa época eu lembro, eu não estou olhando para a câmera porque eu estou tentando lembrar as coisas, tá? Mas nessa época eu lembro que eu comecei a ficar mais sensível às energias. Então eu não conseguia ficar muito tempo num shopping, por exemplo. Eu ia pro shopping, comprava alguma coisa rapidinho e já saía. Não conseguia ficar no mercado. O mercado também era uma coisa que me incomodava demais. Eu chegava no mercado, só pegava o que eu precisava rapidinho e saía. Não conseguia com lugares com muitas pessoas ao mesmo tempo. E aí eu comecei a perceber os chakras. O que pra mim não fazia o menor sentido, tá? Eu vou ser muito sincera. Eu sabia que existiam chakras, porque o meu pai gosta muito da cultura indiana. Ele começou a fazer yoga com 30 anos, ele fez uma pós-graduação em yoga. Então, ele foi para a Índia algumas vezes. Ele foi fazer aula de cítara indiana e de Ayurveda. Então foi bem interessante porque ele trouxe uma certa bagagem para mim nesse sentido de que assim, existem chakras. Eu, sei. Só que não. E aí eu comecei a sentir. Primeiro de todos, normalmente as pessoas falam que vem de baixo para cima, né? No meu caso foi ao contrário, começou de cima para baixo. Eu sentia como se estivesse enfiando 2 mãos aqui, assim, ó, na minha cabeça, no topo da cabeça, e estivessem fazendo assim, ó. E eu, caramba, o que é isso que tá acontecendo? E aí eu comecei a entender que meu chakra tava abrindo. Minha vontade era de ficar de chapéu o tempo todo, assim, sabe? Só aliviava quando eu colocava alguma coisa em cima, mas era uma pressão, era um incômodo. Aí eu fiquei uns 2, 3 meses com esse chakra assim dolorido, e aí passou pro frontal. Opa, aí ficou mais uns 2 meses no frontal, aí passou pro laríngeo. Caramba, e aí chegou no cardíaco. Eu comecei a perceber que eu estava sentindo mais o plano espiritual.
Só que eu achava que era viagem minha. E teve um dia que eu tava fazendo um exercício, que eu queria abrir o chakra frontal, aí eu já tava rendida, acho que é essa a palavra, de que existe realmente um chakras, né? Existem os chakras, e nesse momento eu falei, bom, já que existe o chakra frontal, eu vou tentar estimular ele, né? E eu comecei a fazer uns exercícios de Tatraka, que é um exercício indiano da yoga, em que você fica olhando para a chama de uma vela. Ele traz um monte de benefícios para o olho, etc., mas precisa ser bem feitinho. E eu comecei a fazer esse exercício e comecei a perceber que eu via, tipo, o elemental na chama. E eu, nossa, elementais existem. Tinha uma salamandra dançando, né, no formato de uma mulher, assim, o corpo de uma mulher dançando. Eu, caramba, os elementais existem. Uau! E aí teve um dia que eu tava fazendo um exercício desses e nessa época eu já tava num canal do IRC que eu tinha conhecido algumas pessoas e eu conheci um rapaz que ele era 9 anos mais velho e ele era maçom. E ele conseguia fazer projeção astral, então ele saía do corpo. E durante um exercício desses que eu tava fazendo, ele apareceu no meu quarto, em projeção astral. Tipo, ele morava no interior da Paraíba. E aí eu falei, nossa, fulano tá aqui. Eu falei, hã? Como assim fulano tá aqui? Na mesma hora eu, como assim? Isso era finalzinho da tarde e de noite eu fui entrar no IRC pra falar com os meus amigos e ele tava lá. Eu falei, escuta, por acaso você veio aqui na minha casa hoje, tá o horário? Sim, fui. Você tava fazendo isso, isso e aquilo, tava com tal roupa, o seu quarto é de tal jeito. Eu falei, que bom, muito obrigada. Aí já veio mais uma paulada na minha cabeça, né? Uau, realmente existe projeção astral. Se existe projeção astral, ferrou. Porque existe vida após a morte. Existe fantasma, existe reencarnação, não sei, mas pelo menos vida após a morte e fantasma tem. Aí, ok, lá fui eu começar a estudar. Durante uns 3 anos, dos 17 até os... dos 16 até os 19... até os 19 anos. Então, mais ou menos isso. Dos 16 aos 19 anos, eu fazia os rituais sozinha. Não tinha orientação de ninguém, né? Porque não tem uma igreja, não tem um lugar que você olhe e fale, nossa, existe uma escola de bruxaria, só Hogwarts. Mas não existe, pelo menos na época não tinha isso, né? Hoje em dia até tem. Mas não tinha um estudo estruturado sobre a bruxaria, algum lugar que eu pudesse ir para conhecer e ter orientação. Então eu fui fazendo de acordo com os livros que eu achava. E quando eu tinha uns 19 anos, eu consegui encontrar um povo no IRC, né, que era um chat da época, e tinha um canal chamado Bruxaria, que eu demorei um tempão para descobrir que tinha esse canal. E eu fiz algumas amizades ali. E eu comecei a praticar com essas pessoas que eu conhecia. Só que vocês imaginam um monte de adolescente ali de 17, 18, 19, 20 anos, fazendo rituais que não faziam a menor ideia do que estavam fazendo. Porque todo mundo aprendeu ali na prática. Então a gente foi fazendo. E pra gente era divertido, a gente levava muito a sério. Muito a sério. Mas era um momento de diversão, de descontração também. Durante o ritual era tudo muito levado a sério, os rituais eram muito bem pensados, dentro do que a gente conhecia. Só que tinha outras coisas ali que a gente não conseguia acessar. Tipo, nenhum de nós tinha clarividência, nenhum de nós conseguia ver o plano astral, nenhum de nós conseguia realmente ver ou conversar com o mentor e acessar o que estava acontecendo. Então, a gente meio que ia fazendo. E lendo, por exemplo, na chama das velas. Ah, não, as chamas estão altas, legal, então isso é um mau sinal. Não, as chamas estão brigando. Opa, peraí, então esse Deus com aquele outro Deus, os dois juntos no ritual não combina. Então, próxima vez que a gente for fazer um ritual com Hecate, por exemplo, a gente não vai chamar Zeus, né, que vai dar confusão ali. Então a gente sempre pegava, né, um Deus
masculino e uma deusa, e aí a gente fazia a combinação dos dois e às vezes dava treta no meio do ritual. Pelo menos a gente achava que dava treta, né? Era uma interpretação nossa. Só que a gente começou a fazer umas coisas bem erradas, assim. Às vezes pegava vinho, tomava vinho demais, né? Porque fazia parte do ritual essa consagração com vinho. Mas aí depois que terminava o ritual, que a gente desfazia o círculo de proteção, a gente continuava bebendo, por exemplo. Então, às vezes a gente abria campo para chegar coisa que não era legal. Então chegava assim umas entidades que depois a gente entendeu que a gente estava incorporando umas coisas que não eram boas, mas por pura falta de orientação e pura falta de discernimento, né? Nós éramos muito jovens e a gente só foi fazendo. Então, e não era na maldade, não era com a intenção de nada. A gente só fazia. A gente achava que a gente estava no caminho certo. E depois de um certo tempo chega uma outra menina, que ela morava em Salvador, e ela começou a trazer algumas outras coisas bem interessantes para o nosso grupo. E ela começou a trazer alguns conhecimentos também sobre chakras e projeção astral, porque a mãe dela era amiga do Wagner Borges. E teve um dia que essa menina falou assim, vamos lá no Wagner para vocês conhecerem, não é longe. E a gente foi. Imagina, né? A gente estava num grupo de 5 adolescentes de 19 anos, a gente chegou na maior empáfia lá no Wagner. Tipo assim, os bruxos de Beverly Hills, chegamos, uau, chegamos arrasando, todo mundo com aquela cara de, né, ridículo. Mas enfim, até que eu conheci o Wagner, eu não gostei dele na primeira vez que eu vi. Eu olhei pra cara dele e falei, eu não fui com a cara dele. Mentira, hoje eu amo o Wagner. Depois eu vou contar pra vocês a minha saga lá dentro do IPPB, tá? Que é o espaço do Wagner Borges. Foi um dos melhores lugares que eu passei na minha vida e até hoje, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou, porque eu sou apaixonada por ele. Por todo o conhecimento que ele traz. Ele é uma pessoa, assim, simplesmente maravilhosa, fantástica, incrível, fenomenal. Só. Quem não conhece o Wagner Borges, procura aqui no YouTube, tem vários vídeos dele. E o espaço dele é aqui em São Paulo, no Ipiranga. Gente, o espaço dele não tem igual. A energia daquele lugar não tem igual. Mas enfim, depois eu vou falar da minha saga lá no espaço dele. E aí chegou um momento que assim, não fazia mais sentido a gente fazer os rituais, porque a gente não estava chegando a lugar nenhum, a gente estava atraindo um monte de entidade nada a ver. E aí a gente acabou se afastando, a gente terminou o nosso coven, saímos, cada um para um canto. Alguns continuaram na bruxaria. E para mim aquilo parou de fazer sentido. Né? Eu falei, eu fui até onde eu podia dentro da bruxaria, conheci várias coisas, li o Kybalion, cada um fala de um jeito, mas eu li o Kybalion pela primeira vez naquele momento, que é sobre as leis herméticas, então eu comecei a ter um pouquinho de conhecimento sobre ocultismo, mas é bem pouquinho, tá? Eu comecei a ter um pouquinho de conhecimento sobre ocultismo. Aí os meninos trouxeram um pouco sobre o Martelo das Feiticeiras. Gente, eu comecei a ler esse livro, que é o Malleus Maleficarium, né? Que é um livro da Inquisição. Gente, eu não consegui ler, que eram as torturas da Inquisição e aquilo mexia demais comigo, eu não conseguia ler aquele livro. Eu li pouquíssimas páginas até que Gente, realmente eu passava mal com aquilo, parei. A Chave de Salomão, que também é um livro de ocultismo, que é assim, extremamente pesado. Então eu comecei a ler, comecei a ver um monte de coisa errada, eu falei, não dá. E os meninos começaram a querer entender um pouco mais sobre isso. E essas coisas muito pesadas, graças a Deus, nunca me atraíram. Eu sempre senti assim, opa, isso tá pesado demais, eu não vou. Eu me soltei deles, né? Me afastei deles e eu fui um pouco para magia elemental. Então comecei a entender um pouquinho de como que funcionava essa questão de trabalhar com os elementos. Era muito engraçado porque eu ficava brincando de fazer ventar.
Meus pais moravam, ainda moram, no 14º andar e tinha uma escrivaninha embaixo da janela. E eu ficava sentada ali na escrivaninha, assoviando e chamando o vento. E aí tem um jeito certinho, né, de chamar o vento, eu ficava chamando, aí vinha. Aí batia o vento, ai, que legal. Aí teve uma vez que eu tava na casa de uma amiga e era aniversário do marido dela. Na época era namorado dela ainda, né? E era um churrasco ao céu aberto e tal, e começou a chover. Eu falei, gente, não, peraí, eu vou resolver. E comecei a chamar o vento e espalhar as nuvens e tal. E a chuva parou. Eu, nossa, né, que coincidência. Aí outro dia também tava começando a chover e tal, comecei a chamar o vento, chamar as nuvens e parou de chover. E nossa, que legal, dá pra realmente dar uma, não controlar, mas dar uma comandada aí nos elementais e fazer uma conexão legal com a natureza. E isso eu levei por alguns anos ainda. Comecei a estudar um pouquinho sobre magia sexual, não no sentido de fazer sexo com outra pessoa para manifestar o que quer, mas entender que a energia sexual é uma energia que realmente materializa muitas coisas que a gente deseja. Então, comecei a entender que a gente precisa tomar muito cuidado também com quem que a gente se relaciona. E aí foram esses conhecimentos que eu aprendi nesse momento. Só que teve um momento que parecia que eu cheguei no limite da bruxaria. Tipo, não tinha ninguém que me ensinasse, eu já tinha lido vários livros. Um dos autores que eu mais amava era o Scott Cunningham. Realmente eu gostava muito dos livros dele, de magia natural, magia que você fazia em casa, assim. Márcia Frazão também. E aí eu cheguei no momento que eu falei, ok, vou parar. Não faz mais sentido, e eu parti para o Wagner Borges, né? Comecei a estudar lá dentro algumas coisas. Então aí no próximo vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho de como é que foi essa minha jornada lá dentro, tá bom? Até o próximo vídeo.